Em nosso estudo de hoje está na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 3, sabendo que a tribulação produz fortaleza. E Emmanuel vem comentar na lição 119 do livro Vinha de Luz, fortaleza. Quereis fortaleza? Não vos esquiveis a tempestade. Muita gente pretende robustecer-se ao preço de rogativas para evitar o serviço áspero. Chegada a preciosa oportunidade de testemunhar a fé, internam-se os crentes de maneira geral pelos caminhos largos da fuga, acreditando-se em segurança. Entretanto, mais dia, menos dia, surge a ocasião dolorosa e que abre falência de si mesmo. Julgam-se então perseguidos e abandonados. Semelhantes impressões, todavia, nascem da ausência de preparo interno. Esquecem-se os imprevidentes de que a tempestade possui certas funções regeneradoras e educativas que é imprescindível não menosprezar. A tribulação é a tormenta das almas, ninguém deveria olvidar-lhe os benefícios. Quando a verdade brilhar no caminho das criaturas, ver-se-á que obstáculos e sofrimentos não representam espantalho para os homens, mas sim quadros preciosos de lições sublimes que os aprendizes sinceros nunca podem esquecer. Que seria da criança sem a experiência? Que será do espírito sem a necessidade? Aflições, dificuldades e lutas são forças que compelem a dilatação de poder ao alargamento de caminho. É necessário que o homem, apesar das rajadas aparentemente destruidoras do destino, se conserve de pé, desassombradamente marchando firme ao encontro dos sagrados objetivos da vida. Nova luz lhe felicitará então a esfera íntima, conduzindo-o desde a terra a gloriosa ressurreição do plano espiritual. Escutemos as palavras de Paulo e vivamos-las. Ai daqueles que se deitarem sob a tempestade. Os detritos projetados do monte pelas correntes do aguaceiro poderão sufocá-los, arrastando-os para o fundo do abismo. Tribulação. É interessante que a gente agora, começando a viver essa fase de ver a nossa prole aqui, os filhos, sobrinhos, agregados, ingressando nessa fase de fazer Enem, né, para a faculdade, eu estava conversando com eles o seguinte, que o período que foi o período mais importante da minha vida foi o período ali entre os 16 e 20 anos, porque foi um período que eu falei, eu terminei o segundo grau, falei, eu quero entrar numa faculdade. Quem não nasceu, né, na prova da riqueza, aqui no Brasil a gente descobre que a pessoa tem que estudar. Se não estudar não vai conseguir muita coisa aqui não. A situação fica difícil. Então aquele período foi um período que eu me peguei tendo que dormir 4 a 5 horas por noite. Era um sacrifício muito grande. Tomava muito guaraná natural, comia muito chocolate, né, o que mantém, por conta da cafeína do chocolate, o que mantém a gente acordado para poder estar fazendo aquelas atividades todas. E eu comentando com eles, eu falando que foi verdade, isso aí eu trago comigo mesmo. Eu, na época, estabeleci, sábado é meu, ninguém tira o meu sábado. Sábado era dia de ouvir música, de tocar, de ir para algum lugar, ver show, fazer alguma coisa. Mas de domingo a segunda, era estudo direto, de rodar à noite, de ficar com o olho roxo, de quanto não decorar aquele negócio todo, não aprender aquele negócio todo, eu não sair. E foi daí que saiu na época vestibular e concurso público, essa parte toda, e que definiu a vida, de certa maneira. Porque dali saiu a profissão que eu tenho até hoje, né, em cargo público. Então, a gente hoje fica agradecendo, né, eu me lembro até de um querido juiz aí que é professor sobre concursos públicos, ele fala assim, eu agradeço muito ao concurso público, porque eu não conseguiria imaginar nunca no século passado, ou no século retrasado, 1900, um filho de empregada doméstica igual a mim, agora ser um juiz. Então foi o concurso público que deixou fazer isso, que criou condições de fazer isso. Mas não foi só o concurso público, foi o esforço, foi a tribulação dele, enquanto todos estavam naquela idade dele, na farra, nas coisas de adolescente, namoro, aquela coisa toda, ele se determinou, ele falou, eu vou definir minha vida primeiro. Depois que ele definiu a vida financeira dele, agora sim eu vou começar a partir para um trabalho, uma coisa mais séria, né? Aproveitar mais a minha vida, fazer minhas viagens, namorar bastante, enfim. Primeiro ele
resolveu passar pelas tribulações, porque a tribulação produz fortaleza. Gente, isso é uma coisa tão impressionante. Vou pegar agora um outro aspecto. Eu vejo companheiros que mesmo acima do peso, igual nós estamos aqui, a gente pode dizer assim, nós temos condicionamento físico, né? Aí você fala assim, porque tem condicionamento físico, mas com esse peso todo, não, com esse peso todo, se eu parar agora, eu nado 3 quilômetros, que eu nado desde criança, né? A gente há pouco tempo atrás, eu tinha uma equipe só de gordinho, a gente corria 10, 15 quilômetros. Eu provavelmente hoje parado não devo estar correndo isso tudo, estou correndo um pouco menos. Mas o que foi isso? Isso aí foi o seguinte, foi aquele período de tribulação ainda, que a gente tinha que fazer exercício físico, foi fazendo exercício físico, foi ganhando condicionamento. E o condicionamento, você não perde, você vai ficar com ele agora para sempre. Você ganhou uma fortaleza que fica com você para sempre. Gente, eu fiz dois exemplos, né? Um de estudo e um de exercício físico. Agora vamos pegar aqui ó, os testes que a vida passa para a gente. Olha o que ele vem falar para a gente, né? A gente tem que aproveitar a tempestade. Ó. Quereis fortaleza, não vos esquiveis da tempestade, porque na tempestade é que é o momento da gente robustecer mesmo. Você vê, nesse período de pandemia, o quanto que a gente não ficou mais fortalecido, o quanto que a gente não foi obrigado, né? E nesse ponto a gente vai agradecer muito. Primeiro, ó, a explorar os recursos da internet, fazer coisa pela internet que a gente não fazia até então, que a maioria de nós não fazíamos, agora está todo mundo fazendo. Todo mundo descobriu a videoconferência, descobriu as lives, descobriu o estudo à distância, está fazendo faculdade, ou então segundo grau, pré-vestibular, tudo através de vídeo, né? E ao mesmo tempo a gente também foi obrigado a descobrir o valor da oração, o valor da união da família, e a gente resolveu, assim, por incrível que pareça, por conta de uma pandemia, caminhar 10 anos em apenas um ano, que a gente esteve aqui mais centrado, mais dentro de casa. Então, ele vem falar aqui pra gente, né? Normalmente quando aparecem esses períodos de tempestade, a pessoa se julga perseguida e abandonada, entre desespero, ansiedade, medo, né? Semelhantes impressões nunca nascem da ausência de preparo interno. Esquece-se os imprevidentes que a tempestade possui certas funções regeneradoras e está sendo regeneradora, assim. E na nossa vida inteira as tempestades sempre acontecem com uma finalidade, elas nunca acontecem por acaso, o acaso não existe, a gente tem que aprender isso. Então ele fala para nós, realmente a tribulação é a tormenta de almas. Realmente. Eu já devo ter contado aqui uma vez, acho que eu contei sim, porque foi uma história que foi marcante, de uma menina que estava cumprindo pena, estava em presídio, e que ela se queixando com a espiritualidade, falando, poxa, mas eu nasci numa região pobre, engravidei muito cedo, e não podia trabalhar com menos de 14 anos, sendo mãe, tive que trabalhar no tráfico, e depois fui presa. Pô, por que a minha vida é desse jeito? Ela se lamentando. E aí veio a resposta para ela, olha, você mesmo quando programou o seu gênero de prova, que as pessoas não acreditam nisso, muita gente, a gente programa o gênero de prova que a gente vai passar aqui. Você mesmo pediu para que você nascesse órfã de pai e mãe, no meio de uma tempestade, que você queria aprender a andar sozinha. Hoje você anda sozinha. Aquilo ali, por incrível que pareça, foi bom para ela. Né? Ela está passando por isso, está aprendendo a desenvolver uma autonomia, uma independência. Se a gente conseguisse olhar-se de fora aquilo tudo, aquilo impulsionou ela para o progresso, porque ela dizia que na última experiência que ela teve, ela ficou acomodada, tendo tudo do bom e do melhor, e não evoluiu espiritualmente. Então ele bota aqui, o que seria da criança sem a experiência? O que será do espírito sem a necessidade? Essas aflições, dificuldades, lutas são forças que compelem a dilatação do poder. Depois que a gente passa a primeira vez, a gente fala, peraí, isso aí eu já passei, né? Quando a pessoa vem falar para a gente da experiência que a gente já viveu, a gente consegue compartilhar um pouquinho da nossa experiência. Um amigo agora, que a mãezinha dele desencarnou, eu falei, olha, mãe, eu senti, porque minha mãe já tem mais de 10 anos que ela foi. E mãe, no início bate uma tristeza, mas daqui a pouco vira gratidão, vira saudade para sempre. E ela, você vai descobrir que ela sempre vai ter
um lugarzão aqui no coração, porque foi uma experiência que eu vivi, eu consigo compartilhar a experiência com ele. Então vamos aproveitar esses momentos de tempestade para reflexão e para aprendizado e para robustecer, para ganhar fortaleza. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.